Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Tu és uma bênção de Deus, tu és o escolhido e a escolhida do Senhor para esse tempo. Você sabia disso? Pois é, vou baixar um pouquinho aqui, tá? Vocês viram essa frase? A sua entrega diz o tamanho da sua colheita. Tá bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre isso. Eu quero falar com vocês a respeito dessa palavra chamada entrega. Tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. A sua entrega diz o tamanho da sua colheita. Eu estava meditando junto com o Espírito Santo hoje e ele me pediu, colocou em meu coração o desejo, paz, meu irmão, de falar sobre entrega, algo muito importante que a gente precisa entender. Lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 5, vai dizer assim pra gente: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, se você confiar nele. Ou seja, a palavra entrega, ela traz um sentido para a gente de alguém que está dando algo, que está colocando à disposição de um outro aquilo pelo qual ele está entregando. O contrário de você reter alguma coisa é você entregar essa coisa. É por isso que eu coloquei aqui, ó, a sua entrega diz o tamanho da sua colheita. E isso aqui, amados, tem a ver justamente com tudo que engloba a sua vida, seja ela natural ou seja ela espiritual. Nenhuma pessoa, amados, que tem algo que Deus quer de você, é porque Ele sempre vai te devolver isso muito mais vezes na sua vida. Então, quando Ele está falando aqui de entrega, nós temos que entender três aspectos da entrega. E os três aspectos têm a ver com: primeira coisa que você tem que entender sobre a entrega é justamente o reconhecimento. Ninguém vai entregar nada sem antes reconhecer quem está te pedindo alguma coisa. Reconhecer tem três aspectos importantes. O primeiro deles é identificação. Você precisa identificar de que Deus está falando com você. Essa identificação vai te levar a acreditar que Deus está falando com você. E o acreditar vai te levar ao terceiro aspecto, que é admitir que aquele que te pede algo é bom. Porque ninguém vai entregar alguma coisa, entregar a sua própria vida, se não identificar, se não admitir reconhecendo e acreditar de que aquele que te pede, ele é bom. Ninguém vai dar algo para outra pessoa se achar que aquela pessoa é um mau caráter. Ninguém vai admitir e acreditar e identificar, se não identificar que aquela pessoa é alguém pelo qual você pode dar aquilo que ele te pede. Porque muitos cristãos hoje não entendem a importância da entrega. Porque muitos não identificam, por isso não acreditam e por isso não admitem. Porque para você admitir, você tem que acreditar.
E para você acreditar, você tem que identificar como aquilo ou aquela pessoa ou aquele ser sendo bom para você. Porque o mundo hoje é tão difícil saber que Jesus é bom, porque eles não identificam, porque eles não acreditam e não admitem. Por quê? O Deus deste século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz da glória de Deus que está em Cristo Jesus. As pessoas elas têm que entender que Jesus é a expressão exata, é a cópia exata de quem o Pai é. E assim é o Espírito Santo de Deus. Se alguém falar de Deus, se alguém falar de Jesus, se alguém falar do Espírito Santo inspirado na palavra de Deus, ele está falando dos três. Nós não podemos separar a palavra do Pai e do Espírito Santo. Nós não podemos separar o poder de Deus de Deus. Nós não podemos fazer isso. Então a gente precisa aprender que Deus não é uma terra estéril. Escreve aí embaixo: Deus não é uma terra estéril. Quando você identifica que Deus é uma terra fértil, quando você acredita que aquilo que você entrega para Ele vai produzir de volta, então você admite. E quando você admite, você entrega. É por isso que hoje em dia, amados, a gente precisa aprender a entregar a Deus a nossa vida. Você sabia que o tempo que você dá a Deus não é tempo perdido, é tempo investido? Quando alguém planta a semente do tempo em oração, quando alguém planta a semente do tempo na meditação da palavra, ele sempre vai colher o seu fruto. Seja ele a presença de Deus em oração, seja ele a voz de Deus em oração, seja ele a produção da sabedoria divina por meio da sua palavra. O que o Espírito Santo falou comigo é isso. Deus não é uma terra infértil. Deus é uma terra fértil. Se você investe dinheiro no reino, isso vai voltar para você. Deus, ele não é ladrão. Deus, ele quer mais é te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, amados, aprender a entregar e aprender a identificar quem é a pessoa pela qual você está dando. É igual a um banco que você sabe que vai ter juros bons, positivos para aquilo que você está investindo. Ninguém investe nada pensando em não colher. Ninguém investe nada se não acreditar que aquilo que você está investindo você vai ter retorno. Seja o que for, até mesmo em pessoas. Se você investe a sua vida em cuidar de pessoas, em ensinar as pessoas, em dar às pessoas aquilo que você tem, aquilo tem o retorno. No seu tempo, olha o que Paulo fala. Você precisa insistir, perseverar em fazer o bem, porque se nós não desfalecermos, nós colheríamos ao seu tempo. Toda a semente, para ser uma árvore, tem um tempo. Tem um tempo de amadurecimento. Tem um tempo de crescimento. É por isso que você tem que entender: Deus não é uma terra infértil. Passar tempo com Deus não é tempo perdido. Investir na leitura da palavra não é tempo perdido. Olha a frase, amados: a sua entrega diz o tamanho da sua colheita. Quanto você dar para Deus é aquilo que você tem dele. Isso mesmo, o altar não toma, ele devolve. E amados, ele não devolve uma semente que você planta. Uma é sempre multiplicado no mínimo por 30.
Uma semente que você planta é multiplicado no mínimo por 30. Jesus disse, é 30, é 60 ou é a 100 em uma semente. Uma semente. Uma semente de milho dá quantos milhos em uma espiga? Uma semente dá quantos frutos dentro de uma árvore? Mas isso, amados, requer passar pelo processo de identificação, crença e admissão. Eu preciso identificar. Jesus olha para os discípulos e pergunta o seguinte: o que é que estão falando aí a respeito do Filho do Homem? Ou seja, vocês estão identificando com quem vocês estão andando? Vocês estão identificando com quem vocês estão aprendendo? Vocês estão identificando quem vocês estão seguindo? Porque Jesus sabia, amados, se eles não identificassem que ele era o Filho de Deus, como disse Pedro, ele disse: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado é vós, né? Pedro, no caso. Por quê? Porque quando a gente se torna bem-aventurado é quando a gente identifica quem é a pessoa pela qual nós estamos investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida. E o que o Senhor falou comigo é: o meu povo precisa aprender a entregar o seu coração, a entregar a sua vida. Então, amados, a entrega passa pelo reconhecimento. Você reconhecer quem é Deus faz com que você cada dia mais se entregue mais para Ele. Faz com que você queira dar para Ele aquilo que você é, que é o seu coração. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre, além do reconhecimento, o que passa pela entrega é a disposição. O nosso coração tem que estar disponível a fazer aquilo que Deus nos pede. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: Deus falando com Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele diz: aqui estou, envia-me a mim. Eu vejo Isaías com um coração disponível a Deus. Muita gente hoje, amados, só quer receber de Deus, mas ninguém quer estar disposto a dar a Deus a sua vida. Percebe isso? A gente está disposto a receber, mas não estamos dispostos a dar. Mas quando você entende que Deus é uma terra fértil e Deus não é uma terra estéril, você então passa agora a acreditar e a admitir que em quem eu estou investindo a minha vida não é uma terra infértil, mas é uma terra produtiva. O seu tempo de intercessão pela sua família não é um tempo perdido. Tecaia sébria. O tempo que você tem passado com Deus em intercessão por aqueles que são seus amados, ou até aqueles porque não entendem você, te criticam, te perseguem, não é tempo perdido. Escuta o que eu estou falando para você. Quando você põe o teu coração à disposição de Deus, em não odiar, mas em perdoar, você não está perdendo o seu tempo. Você está investindo. Você está fazendo um investimento. Deus está vendo o que acontece na sua vida. Deus está vendo tudo que está se passando. Mesmo quando te tratam mal e você ora por essas pessoas. Mesmo quando pessoas que estão se perdendo no mundo, na sua família, você está intercedendo por elas, não é tempo perdido. A sua entrega diz o tamanho da sua colheita. O quanto que você entrega para Deus as mágoas, as ofensas. O quanto que você entrega para Deus as suas dores, as suas angústias. O tanto que você entrega para Deus, você vai colher. Pode ter certeza disso. A colheita está chegando para a sua vida. Deus está preparando uma colheita gigantesca e especial para você. Não é qualquer colheita, amados. Não é como o homem
O mundo, ele é injusto. Não espere nada do homem. O mundo é injusto. Quem governa esse mundo é Satanás e seus demônios. O Deus deste século, o príncipe desse mundo, governa esse mundo. Mas nós não somos desse mundo. É por isso que a nossa terra é fértil. É por isso que a nossa terra, ela tem colheita breve. Aleluia, aleluia. Nós somos a colheita de Deus. Breve Ele vai colher o seu trigo. Ouça bem o que eu estou falando por meio do Espírito Santo. Aleluia. Logo Ele vai colher o seu trigo. E o tempo de choro vai passar. Assim como a mulher demora 9 meses de dor, de angústia, às vezes até de contrações para ter o seu filho. Assim como disse Jesus, por meio do Espírito Santo, a vossa alegria está chegando. Não pare de investir no reino de Deus. Não é tempo perdido. O seu tempo com Deus não é tempo perdido. Que semeia tácia, de que laia sandere prende clabra sébria, de que a forte que lemeia sápria. A alegria está chegando. A paz, a vida está vindo em tua direção. A salvação da tua casa, da tua família, a solução dos seus problemas não vem de homens, vai vir de Deus. Deus fará milagres em nossas vidas, amados. Identifique Deus como bom. Acredita que Ele é bom. Admita o mais rápido possível. E você verá a colheita de Deus. Você verá a colheita de Deus. E um outro ponto importante da entrega, além do reconhecimento e da disposição, é a expectativa. A nossa expectativa, ela é a fé na esperança. Eu vou dizer de novo. É a fé na esperança. A nossa esperança é uma esperança viva. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Olha só o que Deus fala pra gente. Ele diz: eu velo, eu estou vigiando sobre a minha palavra para cumpri-la. Você está entendendo? Deus, ele vela, ele vigia, ele está na torre observando a sua palavra que foi enviada para ser cumprida na minha e na sua vida. O que é uma promessa? É uma palavra proferida por Deus. É algo que Deus projetou na sua vida que já está disponível para você. Só que essa palavra, ela precisa amadurecer. Aleluia! Ela precisa amadurecer. Por quê? Porque para se tornar uma árvore, ela tem que crescer primeiro na terra. Então, sabe o que você tem feito? Você tem preparado a terra por meio da oração e por meio da meditação da palavra em seu coração. E ela vai gerar frutos para a vida eterna. Amém? Você é uma semente que Deus plantou nessa terra para poder dar vida às outras pessoas. Então a tua expectativa tem que estar justamente aí. É a fé na esperança. É uma palavra que gerou fé no seu coração, e a esperança está me dando sempre a visão de que eu estou trazendo à existência aquilo que está no futuro para o meu presente. Eu estou trazendo à existência aquilo que Deus disse ao meu respeito. O meu investimento é o futuro vindo para o meu presente. Meu Deus do céu, velho. Que é isso, cara? Bota um glória a Deus aí bem forte, em nome de Jesus,
Compartilha essa live, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está falando comigo e com você aqui, pessoal. Aleluia. Deus vai trazer à tona. Escuta isso. Deus vai trazer o teu futuro para o teu presente. Deus vai pegar o teu futuro e trazer para o teu presente, para você desfrutar das promessas deles que estão na sua vida. Tem promessas ainda que você ainda não viveu. Tem promessas que o diabo roubou de você o tempo. Sabe o que é que Deus vai fazer? Ele vai pegar o tempo que passou e vai trazer para o seu presente as bênçãos que era para você ter recebido lá no passado, porque você está entendendo que a tua entrega está aumentando, porque você identificou, porque você acredita e porque você agora admitiu. Então você tem entregado tudo para Ele. E quando você entrega tudo para Ele, Ele é uma terra fértil. Então o que Ele vai fazer? Produzir o seu fruto. É isso que Deus quer. Produzir o seu fruto na minha vida e na sua vida. Então reconheça, esteja disposto e crie expectativa. Eclesiastes capítulo 11 diz assim, no versículo 1: atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Lança o teu pão sobre as águas, que logo depois de muitos dias você vai encontrar. E Gálatas capítulo 6 versículo 9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois em seu tempo, olha só, nós vamos colher. Percebe? Se não desfalecermos. Talvez você desistiu de uma promessa que Deus te deu lá no passado, por causa das lutas, por causa das situações que vieram e acabaram matando essa semente, ou até mesmo deixando ela lá morta. Mas hoje o Senhor está falando, eu quero derramar uma chuva para restaurar essa semente e trazer de volta o que está lá no passado para o seu presente. E não é mal não, é bênção, amado. As bênçãos do Senhor estão chegando para a sua vida. Por isso, a tua entrega vai determinar o tamanho da sua colheita. Percebe isso? Glória a Deus. Então ele diz o seguinte, a entrega o teu caminho, ou seja, aquilo que te pertence. Não é o que pertence a fulano, não é o que pertence a cicrano. Percebe? É o que é seu, o que pertence a você. É isso que Deus quer. O teu, aquilo que é teu. Lá em Lucas diz o seguinte, quem quiser, quem tem o desejo, quem tem a vontade de salvar a sua vida. Ele não está falando da vida do outro, ele está falando da sua vida, aquilo que te pertence. Ele vai perder. Se você quiser salvar é o que? É reter. Reter a sua vida. É segurar a semente. É não jogar na terra fértil. É que nem aquele moço do talento que escondeu o talento do Senhor e não deu aos banqueiros para multiplicar. Ele diz, servo mau e infiel. Por quê? Porque se você não for fiel no pouco, ele não tem como te colocar no muito. Se você hoje, ao seu ver, é tão pequenininho, uma semente tão pequena, mas dá aos banqueiros. Vamos lá, joga essa semente para Deus. Produza, deixa que a terra vai produzir. Ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, reter a semente, vai perder. Mas aquele que perder no sentido de dar, no sentido de oferecer, de expor para Deus a sua vida, no sentido de perder para o mundo, ele está dizendo, ele vai ganhar. Percebe? Só tem colheita quem semeia. Só tem colheita quem semeia. Só tem retorno quem dá. Não tem como você ter retorno de algo que você não deu. Não tem como você obter algo se você não der. Estou dizendo para vocês, não estou falando de homens, não estou falando de um sistema mundano, eu estou falando do reino dos céus. Eu estou falando do reino de Deus. Invista no reino de Deus. Invista a sua vida na presença de Deus. Você vai colher no seu trabalho, você vai colher na sua vida, você vai colher para o seu futuro. A colheita é certa com Deus.
a colheita é certeza com Deus, não é dúvida. Disponha a sua vida para Deus. Amém? Então o salmista vai dizer, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu, falamos do que pertence a você, caminho. A palavra caminho, amado, traz sentido de direção, de foco, objetivo, planos, entende? É quando o nosso coração faz planos e dirigimos esses planos na direção que a gente quer seguir. Mas Deus está falando, entrega o teu caminho, os teus planos, os teus desejos. Por quê? Olha só. Deus é um Deus que guia os seus filhos. Então, quando eu dou os meus projetos para Deus, Ele vai me dar o quê? O dele. Eu estou dando para Ele, Ele vai me dar os planos deles para mim, para que eu possa segui-lo. Então, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, porque você identificou, porque você acredita que Ele é bom, porque você admitiu, reconhecendo, pondo à disposição e tendo a expectativa, então não tem como você não ter retorno. Percebe? Por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Pai cuida dos seus filhos. Quando você entrega o teu coração para Ele, os teus caminhos, os teus projetos, a tua direção, Ele vai pegar você e alinhar a sua vida na direção dele. Por quê? Para que você seja filho dele. Nenhum filho, amados, ou ninguém que se diz filho, não é guiado pelo Espírito Santo. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Jesus, ele era guiado pelo Espírito do seu Pai. Ele mesmo disse que ele não estava sozinho, porque ele fazia sempre o que agradava ao Pai. Ele estava falando do Espírito Santo, porque ele recebeu o Espírito Santo para guiá-lo em todas as coisas, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Amém, amados? Então entrega o teu caminho ao Senhor, tá vendo? O Senhor é uma terra fértil, o Senhor não é uma terra estéril. Olha só isso, Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz assim, ó: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, 2 males cometeu o povo de Deus, tá? Eles deixaram os caminhos do Senhor. Nós estamos falando de entregar o nosso caminho para Ele, porque nós sabemos quem Ele é. E Ele está dizendo, eles tomaram as rédeas da vida deles, eles tiraram o meu reinado, porque observe que antes de o primeiro rei existir para Israel, o que acontece? Eles pedem um rei, por quê? Porque eles se assemelham àqueles povos vizinhos. Então ele pega Samuel e diz, Samuel, nós queremos que você coloque um rei sobre nós. Samuel fica indignado. E quando ele ora a Deus, Deus diz assim, Samuel, não fique indignado. Por quê? Porque eles não estão rejeitando você. Eles estão me rejeitando para que eu não reine sobre eles. Então quando você entregar o teu caminho, você sabe que você está entregando o teu caminho a uma terra fértil que é o Senhor. Escuta isso. E por último, ou melhor, penúltimo é, entrega o teu caminho ao Senhor. Confiança, amados. A palavra confiança no grego é pistis, que quer dizer convicção ou crédito. Ou seja, confiança na pessoa e naquilo que Deus tem falado para você. Eu confio em Deus porque eu sei que em Deus é uma terra fértil e confio naquilo que Ele fala, porque aquilo que Ele fala, Ele está velando para cumprir. Ele está sempre vigiando para cumprir aquilo que Ele está falando. Por isso tem uma promessa para a gente, João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, disse Jesus. Eu sei que às vezes nosso coração, ele se agita, porque às vezes o tempo da colheita demora um pouco. Para a maturidade da semente, dependendo da semente, umas nascem mais rápidos e outras nascem mais lento. Nós temos que ter paciência.
Nós não podemos desfalecer. Continua plantando, porque nós não sabemos que semente colheremos, mas sabemos que ela vai germinar, porque Deus é um Deus de terra fértil, não improdutiva. E por último, para a gente finalizar a nossa live de hoje, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que é esse mais que ele vai fazer? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 diz assim: nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você viu? Deus sempre vai ser o mais. Deus sempre vai dar o crescimento do investimento que você tem feito, seja em oração, seja na meditação, seja um investimento financeiro no reino de Deus, seja o seu tempo para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque o tamanho da sua entrega será o tamanho da sua colheita. Nunca deixe, amados, de semear, nunca deixe de plantar, seja o bem, seja o que for. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por cada um que se fez presente nessa live: Felipe, Ailton, Osana. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Juverlândia, Vanusa. Amém, amados? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus amado faça crescer a tua palavra e amadurecer, Pai. Que cada homem e mulher que me ouve cresça na tua presença, Senhor. Que eles tenham a consciência, Pai, daquilo que nós estamos aprendendo hoje. Que a semeadura sempre haverá colheita no Senhor. Pai, eu declaro prosperidade em todas as áreas da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus amado, que vão germinar a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Eu te agradeço em nome de Jesus pela colheita, Senhor. Amém. E graças a Deus, amados. Compartilhe essa live com mais pessoas. Curta essa live. E, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. Amém? Estarei postando nos stories as lives que a gente está fazendo, que o Espírito Santo vai guiando a gente, dando o tema, falando com a gente, que o povo precisa ouvir uma palavra de vida. Amém? Que a sua colheita, amados, seja gigante em nome de Jesus. Um abraço, pessoal. Até a próxima, galera. E tchau, tchau. Fui.